Nessa tabela, faremos uma contagem de valores utilizando uma função estatística. Vamos selecionar a célula D2 e aqui vamos inserir igual a função conte.c no singular. Veja que ele me pede aqui um intervalo como primeiro argumento. O meu intervalo é sempre o intervalo de uma tabela que já existe. Depois que eu selecionei este intervalo, como eu irei arrastar esta fórmula para as células abaixo, então eu tenho que fixar este intervalo pressionando a tecla F4. Ponto e vírgula. Agora, como segundo argumento, ele me pede um critério. O critério é sempre um valor que sai de dentro do meu intervalo. Nesta ocasião, eu poderia escrever aqui o valor, que no meu caso, para esta linha, seria como a fruta banana, ou eu poderia simplesmente selecionar a célula que contém este valor. Fazendo dessa forma, selecionando a célula, eu terei condição de arrastar a minha fórmula para as células abaixo e assim ele já faz a contagem das demais frutas. Caso eu escrevesse a palavra banana, ou seja, que é o meu critério, ao arrastar para as células abaixo, eu teria que depois voltar célula a célula e assim modificar este valor de texto. Por quê? Porque esse valor se repete quando se arrasta. Então, para a gente agilizar o uso dessa fórmula, estaremos selecionando a célula que contém o valor que eu desejo fazer a contagem. Pressiona Enter. Está aqui então a contagem dessa minha primeira fruta e ao arrastar agora a fórmula para as células abaixo, assim ele também faz a contagem das demais frutas utilizando a função conte.c. Utilizando a função conte.c, agora desejamos fazer uma contagem referente ao faturamento mensal. De acordo com a minha tabela, eu desejo saber a quantidade de meses que tiveram faturamento menor que 40 mil e a quantidade de meses que tiveram faturamento maior que 80 mil. Então, vamos utilizar a função igual conte.c. O meu intervalo, agora neste caso o meu intervalo são os valores, porque aqui está a minha pergunta que eu desejo, que são faturamento menor que 40 mil. Como eu desejo arrastar essa fórmula para a célula abaixo, então vou fixar este intervalo, ponto e vírgula, e agora tem o meu critério. O meu critério eu poderia colocar entre aspas duplas, informando com sinal de menor, colocando o valor 40 mil sem um ponto. Se eu fizesse dessa forma, ao arrastar minha fórmula para baixo, eu teria que manualmente também modificar o valor da célula abaixo. Mas, para agilizar minha fórmula, eu vou selecionar a célula ao lado que contém este valor já. Pressiona Enter e assim ele me informou que possui 2 meses que obtiveram faturamento menor que 40 mil. Vamos fazer a contagem? Então, tem aqui o valor de janeiro, que foi 25 mil, então eu tive um faturamento menor que 40 mil. E também no mês de fevereiro, que eu tive um faturamento de 15 mil, que é um valor menor que 40 mil. E percebamos que para os demais valores, não existe nenhum faturamento que seja menor que 40 mil. Então, voltando aqui para a minha fórmula, vou arrastar para a célula abaixo. E agora, perceba que ele me trouxe aqui informando que eu tenho 3 meses que tiveram faturamento maior que 80 mil. Então, tenho o primeiro mês, que é maior que 80 mil, tenho o segundo mês, que é maior que 80 mil, e tenho também o terceiro mês, que é maior que 80 mil. Então, com a função conte.c, eu consigo fazer contagens dessa maneira. Faremos uma contagem de gênero utilizando a função conte.c. Selecione a célula D2, igual, conte.c. Como primeiro argumento, ele me pede o intervalo. Meu intervalo é sempre os valores de uma planilha pronta. Está aqui meu intervalo. Como eu estarei repetindo essa fórmula para a célula abaixo, então eu vou fixar este intervalo pressionando a tecla F4. Ponto e vírgula. E agora o meu critério. O meu critério é sempre um valor que sai do meu intervalo. Nesta ocasião, o meu critério ele está aqui ao lado esquerdo, porque este valor ele existe dentro do meu intervalo.
Feito dessa forma para que eu possa agilizar ao arrastar minha fórmula para a célula abaixo. Se eu escrevesse este critério, significaria que ao arrastar esta fórmula para baixo, vamos arrastar, veja que ele repetiu a quantidade de valor. Agora vamos ver o que aconteceu aqui com a minha fórmula abaixo. Tecla F2, ele automaticamente repetiu o meu critério. Então, quando eu escrevo o critério, eu tenho que sempre manualmente estar mudando o valor deste critério. Agora, se nessa ocasião, voltando aqui na célula anterior da fórmula, tecla F2, se nesta ocasião, em vez de estar escrevendo o critério, eu selecionasse a célula que contém esse critério, pressionar Enter, ao arrastar minha fórmula para a célula abaixo, perceba que assim ele já calcula todas as demais células, porque houve uma seleção de valores nas células e não uma escrita do valor.